lugar chamado Etã. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13, Êxodo capítulo 13, versículo 20 a seguir. Êxodo capítulo 13, versículo 20 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor: Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. Meus queridos irmãos, nós já falamos no estudo passado sobre Sucote, e hoje nós estaremos falando um pouquinho de mais um lugar aonde o povo de Israel ele passou. Mas quando nós falamos de Etã, Etã ele simboliza limites. Etã ele simboliza fortaleza, contemplação. Falando aqui nesse estudo, nós vemos que a salvação, ela ilustra nos 40 anos pelo deserto, está disponível para todo aquele que crê e obedece. É um chamado ao coração para tomar o caminho do deserto e seguir pelo amoroso Pai, pelo amoroso Deus, pelo amoroso guardião, pelo amoroso provedor. Quando nós falamos do povo de Israel no deserto, a saída do povo de Israel do Egito, nós vemos que ali em Etã, a Bíblia diz que Israel ele precisava avaliar. Etã era o último lugar aonde eles estariam antes de realmente entrar no deserto. Em Etã, nós vemos que Israel, ele devia avaliar o seu chamado, a continuar seguindo ao seu Senhor, pois agora eles não teriam mais a proteção do Egito, e deveriam caminhar dependendo totalmente dos cuidados de Deus, seguindo agora não por vista, mas por fé. E nós temos a mesma oportunidade, meus queridos irmãos, se nós formos analisar a nossa vida. Em Etã, de ponderarmos e decidirmos se desejamos continuar seguindo no mesmo sistema, o mesmo sistema de Etã, o mesmo sistema do Egito, ou passamos por Etã e começamos a entrar na dependência total de Deus, ou nós continuamos na dependência do sistema opressor do Egito, ou nós seguimos o Senhor nosso Deus sem contemplar, sem ceder, sem recuar, sem aceitar as iguarias que o Egito nos oferece. Assim como o povo de Israel, meus queridos irmãos, nós aprendemos
que nós devemos entender que durante a nossa peregrinação, durante a nossa caminhada, nós devemos aprender que algumas vezes nós chegaremos a acreditar que o sistema arcaico do Egito, ele aparenta mais seguro do que as promessas de Deus para as nossas vidas. Mas é uma ilusão. É muito melhor caminhar no deserto com Deus, respirando e sentindo a brisa da liberdade, do que dormir na cama do Egito em condições de escravo. O povo de Israel, eles viviam no Egito, eles dormiam no Egito, eles comiam no Egito, mas eles estavam em condições de escravo. Mas agora eles foram libertos do Egito, meus queridos irmãos. Você que está acompanhando a live aí, você vê que o povo de Israel agora, eles chegam em Etã. E é em Etã que contemplamos e avaliamos o que deixamos no Egito. É em Etã que fixamos os nossos olhos no futuro que Deus tem para as nossas vidas. É tão interessante, meus queridos irmãos, que ali em Etã nós encontramos a Bíblia dizendo que a coluna de fogo e a coluna de nuvem, ela aparece. Até Etã não havia coluna de fogo. Até Etã não havia coluna de nuvem. Não havia até então colunas guiando. Até ali era tudo festa. Até ali nós vemos, meus queridos irmãos, Etã é o lugar onde a presença de Deus, ela começa a nos guiar. Em Etã é o lugar onde a presença de Deus, ela começa a nos direcionar através de uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Nós vemos, meus queridos, que a Bíblia diz que até aqui o povo, eles estavam tranquilos. Até aqui o povo estava sem nenhuma murmuração ou reclamação. Mas nós temos algo interessante quando falamos aqui de Etã. Nós podemos imaginar a satisfação do coração do povo, agora livre do Egito e livre do deserto, porque Etã ficava entre o Egito e o deserto. Etã ficava no meio. Quando nós olhamos para Etã, lá para o povo de Israel, eu vejo Etã, ele aponta para o deserto de Sur e mostra o muro e os obstáculos. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22, que a Bíblia diz bem assim, ó: e o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. É interessante quando nós aprendemos essa palavra, quando nós estudamos essa palavra, ali, esse local chamado Etã, nós observamos que essas palavras
palavras-chave é palavra guiar e palavra iluminar, a fim de que Israel, eles andassem de dia e de noite. Nós vemos que, segundo a geografia, eram aproximadamente cerca de 20 quilômetros, aproximadamente, onde eles deveriam caminhar entre Sucote até Etã, acompanhados de crianças e animais. Aprendendo com Etã, meus queridos irmãos, Deus, Ele quer nos ensinar. Deus, Ele quer nos ensinar a caminhar, tanto de dia como de noite. Agora, para que Deus nos direciona, para que Deus nos guia, tanto de dia quanto de noite, nós precisamos nos entregar 100% para o Senhor. Confiar 100% no Senhor. Abandonar 100% o Egito. O Senhor nosso Deus, Ele está preocupado com a forma em que caminhamos. O Senhor, Ele está preocupado com a forma em que estamos caminhando. O Senhor, Ele está preocupado, queridos irmãos, se os nossos pés estão no caminho correto. E nós devemos aprender a caminhar com o Senhor, tanto de dia quanto de noite. A Bíblia fala em Jeremias capítulo 42, versículo 3, para que o Senhor, seu Deus, nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. É Ele que direciona, é Ele que nos ensina. João, ele também diz, lá na primeira carta ao Evangelho de João ali, 1 João capítulo 1, versículo 7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Em Etã, nós vemos a coluna de nuvem, a coluna de fogo que guiava Israel. Eles representam ali a presença de Deus. Essa coluna guiava o seu povo pelo deserto. A nuvem da glória, ela guiou o povo de Israel durante a sua experiência no deserto. Mudou de uma nuvem de dia em uma coluna de fogo durante a noite. Não era algo natural, meus queridos irmãos. Não era algo comum. Não era algo normal. Era algo sobrenatural. Durante o dia era uma nuvem escura, em contraste com a luz do sol. O povo andava na sombra. O povo, eles tinham ali a sombra do Onipotente. E à noite nós vemos, era o resplendor de fogo, era uma coluna de fogo. E eu acredito, meus queridos irmãos, que quando parava sobre o tabernáculo essa coluna de fogo, ou essa coluna de nuvem, ali ela deveria ser a cena mais radiante e gloriosa, que a glória da glória de Deus naquele lugar. O povo de Deus via o resplandecer, a manifestação da glória do Senhor através daqueles sinais. Queridos, o que seria de verdade a glória de Deus? Como eu posso ver e imaginar, meus amados irmãos? Como eu posso ver e imaginar a glória de Deus? Algo sem medida, algo abstrato, algo que está longe da nossa compreensão, algo difícil de entender.
algo obscuro demais para a nossa limitação, ou para a nossa limitada imaginação. Meus queridos irmãos, eu vejo a glória de Deus quando posso enxergar o homem mais desprezível, infinito, insignificante, alcançado e restaurado por Deus, que jamais deixou de socorrer o homem por causa do seu status. Deus que jamais deixou de socorrer o homem por causa da sua razão social. Deus que jamais deixou de socorrer o homem por causa da sua cor ou por causa do seu poder aquisitivo. Eu imagino a glória de Deus como um homem que já não mais pode ter prole. Então, aflito e desesperado, começa a clamar e suplicar a Deus pelo único filho que tem, ao vê-lo dando o seu último suspiro final. Eu vejo a glória de Deus, meus amados irmãos, e como ansioso nós esperamos ver no despontar do sol por trás das colinas, depois de muitos dias de chuva, frio e escuridão. Esse deve ser o nosso sentimento de buscar a compreensão da glória de Deus, porque a glória de Deus é algo sobrenatural, e nós deveríamos buscar com toda a nossa força. Quando nós vemos o povo de Israel ali em Etã, agora a nuvem e a coluna de fogo, agora guiando eles, eles começam a contemplar a glória do Senhor diariamente, noturnamente. Meus queridos irmãos, nós encontramos aqui alguns exemplos da maneira de como Deus guiava seu povo através da nuvem. E aqui eu fiz uma pergunta aqui no estudo: como Deus guiava seu povo povo através da nuvem? A Bíblia diz em Êxodo capítulo 14, versículo 19 e 20, diz bem assim, ó: e tornou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Versículo 20 diz bem assim, ó: assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. Agora capítulo 14, versículo 19, diz bem assim: e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou e de diante deles e se pôs atrás deles. Versículo 20 diz bem assim: e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridão para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Olha só que interessante. Quando o povo de Israel eles saíram de Etã, nós vemos a nuvem agora liderando, a nuvem agora os guiando. A presença de Deus ali agora estava na frente. E quando a nuvem se movia, nós vemos a Bíblia dizendo que o povo também se movia. Quando a nuvem ela parava, todos paravam também. Durante toda a jornada pelo deserto, houve uma nuvem sobre a nação de Israel, que além de cobrir o tabernáculo, também os
protegia do forte calor do dia do deserto, e assim como também à noite os aquecia, através de uma coluna de fogo. Pastor, a nuvem, ela também servia como uma espécie de quê? Uma espécie de GPS, que dava a direção correta para o povo. Nós vemos que através dessa nuvem, Deus, ele era revelado, pastor. O caminho ali, ele revelava ali para onde o seu povo teria que ir, ou não teria que ir. Não era uma nuvem que o seguia, mas era eles que deveriam seguir essa nuvem. Tem pessoas nesses últimos dias, vivemos um cristianismo nesses últimos dias, em que querem que a nuvem os segue, querem que a nuvem vá atrás. Não, Senhor querido, a nuvem representa a presença do Senhor. Quer sombra, vai na nuvem. Quer aquecimento, siga a nuvem. Quer alimento, siga a nuvem. Quer proteção, siga a nuvem. A presença do Senhor estava na nuvem do povo de Israel, e quem estava com a nuvem estava protegido e amparado. A Bíblia fala no Êxodo capítulo 40, versículo 36 e 37. Olha o que a Bíblia diz ali, ó. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as jornadas. Versículo 37. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava até o dia em que ela se levantava. Meus queridos irmãos, nós vivemos uma época onde as pessoas não tomam mais a direção de Deus, não pedem mais orientação para Deus, não pedem mais qual é a vontade de Deus. Muitas das vezes você sai do teu lugar, você muda da tua posição, você faz as coisas da forma que você bem pensa, mas se Deus não mandou fazer, não faz. Quantas pessoas estão saindo do seu lugar, estão tomando decisões na qual Deus ainda não mandou tomar? O povo de Israel, eles só se levantavam, eles só mudavam, eles só saíam, eles só caminhavam quando a nuvem se levantava para caminhar. Agora, pastor, se a nuvem não se levantava, o povo de Israel não se levantava. Se a nuvem ficava parado, o povo de Israel ficava parado. Se a nuvem não andava, o povo de Israel não andava. Nós podemos observar, meus queridos irmãos, você que está aí nos assistindo nessa live, compartilhe essa live. Nós podemos observar a seriedade da nação de Israel com caminhar. Caminhar somente quando a nuvem se movesse. Que lindo nós observar o cuidado de Deus com o seu povo. Bastou o povo deixar o Egito para que Deus pudesse acompanhar e guiá-lo por todo o caminho. Meu querido irmão, quer que Deus te acompanha, quer que Deus te proteja, quer que Deus te guarda, quer que Deus te direciona, deixa 100% o Egito. O Egito precisa ser deixado para trás. Siga a Deus. Deus ia diante deles durante o dia, em uma coluna de nuvem, para orientá-los pelo caminho. Deus também ia diante deles, uma coluna de fogo, era seu veículo para iluminar, não somente o caminho, mas também o seu povo. A Bíblia fala em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Pastor, entre o povo de Deus e seus inimigos, sempre vemos o anjo do Senhor em sua nuvem, para, pastor, confundir os nossos inimigos e para proteger o povo que está debaixo da direção de Deus. O anjo do Senhor para nos proteger e a nuvem para servir de trevas e confundir aqueles que vêm para nos prejudicar, aqueles que vêm para nos ferir, aqueles que vêm
do Egito para querer o nosso mal. O anjo do Senhor, ele protege, ele está com a nuvem ali, protegendo e guardando o seu povo. Ainda que a coluna não nos indicou o caminho mais curto, pastor. A coluna de nuvem, ela não indicou o caminho mais curto. A única maneira que tivesse ali de chegar à terra prometida foi seguir a nuvem, foi deixar ser guiado pela nuvem. A coluna ela era tão grande que Deus estava entre o seu povo. Os israelitas, eles não conseguiram entender o tamanho do milagre que havia sobre eles. Meus queridos irmãos, quantas das vezes nós não entendemos? Nós não entendemos o tamanho do milagre que está sobre nossas vidas. Nós não entendemos o tamanho do nosso Deus, o tamanho do poderio do nosso Deus. Eles caminhavam todos os dias presenciando um dos mais fabulosos milagres de todos os tempos. A coluna de nuvem e a coluna de fogo, de dia e de noite. Eles viviam dia e noite debaixo da proteção total de Deus. Mas não conseguiam entender isso. Não valorizavam o sobrenatural de Deus no meio deles. Quantas vezes hoje nós contemplamos muitas das vezes Deus agindo, Deus fazendo, Deus operando milagre, Deus livrando, mas nós ainda somos incrédulos. O povo de Israel contemplava a coluna de nuvem e a coluna de fogo, mas isso não significava mais nada para eles. Queridos, nós devemos entender uma coisa, que a verdadeira honra e louvor de estar no pódio é pelo fato de termos caminhado pelas areias quentes e pelos pedregais desregrados do deserto. Ninguém chega no pódio, ninguém chega na vitória, ninguém chega no sucesso sem antes passar pelo deserto. Engraçado, meus queridos irmãos, que com essa experiência nós podemos contemplar o apóstolo Pedro no Monte Tabor, local da transfiguração, e ele ali conversando com Jesus, dizendo para Jesus: mestre, bom é que nós estejamos aqui. Bom é que nós estejamos aqui, meu mestre. E ele queria permanecer sobre o monte. Ele queria ficar ali, não queria descer mais dali. Mas Jesus, ele não aceitou ficar limitado a uma cabana que Pedro faria para ele sobre o monte. Não. Porque não era esse propósito. Não era esse o propósito da sua transfiguração. Queridos irmãos que nos ouvem nesse momento, como é bom poder presenciar o sobrenatural de Deus todos os dias. Como é bom. Mas Jesus não quis ficar no monte, porque milagres frequentes podem levar ao fanatismo religioso. Milagres frequentes podem levar ao menosprezo do sobrenatural de Deus. E foi isso que aconteceu com os hebreus no deserto. Pastor, milagres, visões, revelações, profecias e fogo todos os dias tornam o cristão heterodoxo. Porque o ser humano não tem mais controle nem humildade para modestamente usufruir do sobrenatural de Deus. Infelizmente. Mas o que
Deus queria nos ensinar? O que Deus queria ensinar para o seu povo, fazendo eles passar por Etã, fazendo eles passar por aquele lugar? Nós vemos que desde o momento da saída do Egito, Deus ele estava ensinando o seu povo a depender estritamente dele, todos os dias, todas as noites. Quem depende de Deus, meus queridos irmãos, ele espera primeiro a nuvem se mover para depois poder fazer algo. Quem não depende de Deus toma decisões precipitadas, colhe o que não gosta de colher. Tem pessoas que não sabem o que é dependência. Tem pessoas que não sabem o que é andar debaixo da nuvem, ser protegido pela nuvem. O problema de muito fracasso de hoje é que, em virtude de não sabermos esperar o tempo da nuvem, é a precipitação. Muitos fracassam, muitos acabam se machucando, muitos acabam desanimando, muitos acabam dando um passo maior que a perna. Por quê, pastor? Por causa de não saber esperar o tempo da nuvem se mover. Ao contrário, eles se movem antes e depois pagam um alto preço. Mas o povo de Israel ali em Etã, nós vemos que Deus ali em Etã, agora ele começa a dizer para o povo: siga a nuvem, anda atrás da nuvem, a nuvem vai os proteger. A nuvem de dia vai trazer sombra. A nuvem vai proteger do sol quente do deserto. A nuvem não vai deixar o sol aquecer a areia do deserto. A nuvem vai proteger vocês. A nuvem de noite vai aquecer vocês do grande frio do deserto. A nuvem vai clarear da escuridão do deserto. Nós vemos que a nuvem foi colocada por Deus para o povo ser beneficiado. Quantos hoje estão morrendo no deserto? Quantos hoje não conseguem sobreviver no deserto? Por quê, pastor? Porque não são dependentes 100% de Deus. São cristãos, mas são cristãos Nutella. São cristãos, mas são cristãos de meia tigela. São cristãos, mas são cristãos incrédulos. Não têm fé. São dependentes do poder aquisitivo. Se passar por um deserto, se passar por uma crise, eles morrem. Por quê, pastor? Não estão debaixo da nuvem, não estão debaixo da coluna de fogo, estão andando aos seus próprios olhos, na sua própria direção. Não são dependentes de Deus 100%. Precisamos aprender. Meus queridos irmãos, esse estudo nos ensina que nós precisamos aprender com essa história, agirmos de maneira correta. Sabe por quê? Deus ele continua desejando que o seu povo espera a sua direção. A direção de Deus, a direção diária de Deus, ela é muito importante para nós. O Senhor, meus queridos irmãos, Ele deseja ser o nosso transponder, para que jamais venhamos a errar a direção. Observe que na vida dos levitas, observe eles eram os responsáveis por montar e desmontar todo o tabernáculo. Necessitavam fazer esse trabalho todas as vezes em que a nuvem se movia.
enquanto todo o povo também teria que desmontar e montar os seus acampamentos, obedecendo a Deus, caminhando somente no momento em que Deus, Ele trazia uma nova direção. Os levitas tinham que montar e desmontar também. Você acha que seria uma missão tão fácil? Você acha que seria fácil? Quantas pessoas hoje não andam na direção de Deus? Por quê, pastor? Porque não sabem obedecer e ter sensibilidade quando Deus manda se levantar e quando Deus manda parar. Não seria uma missão tão fácil caminhar pelo deserto, num período de 40 anos, sem saber o caminho, montando, desmontando acampamento, tendo que parar, tendo que ficar aguardando o momento da nuvem se mover. Quantas vezes nós esperamos a nuvem se mover e a nuvem não se move, e nós ficamos ali, quando que a nuvem vai se mover? Esperando, aguardando o momento que a nuvem se movesse novamente, para que pudesse caminhar. Acampar sem saber o tempo que ficaria ali naquele lugar acampado. Se um dia, uma semana, um ano, ou se morreria no local. Pastor, eu vejo isso um teste de paciência. Eu vejo isso um teste de perseverança. Eu vejo isso um teste de obediência à vontade de Deus. Mas quantos têm reprovado nesse teste? Quantos não sabem esperar? Não conhecem aquele versículo da Bíblia que diz: esperei com paciência no Senhor. Espera a nuvem se levantar, espera a nuvem sair, e se a nuvem parar, para, e se a nuvem parar, monta acampamento, mas se ela se levantar, desmonta acampamento. Isso se chama dependência. Vivemos uma geração de pessoas acomodadas a fazer as coisas de Deus. Vivemos uma geração em que as pessoas conseguem fazer tanta coisa para o mundo, mas para Deus não conseguem fazer mais nada. A nuvem está andando praticamente sozinho. Olha só, meus queridos irmãos, nós não estamos falando de um grupinho de 100 pessoas. Nós não estamos falando de um grupinho ali de poucas pessoas, não, que teria que fazer esse trabalho ali por 40 anos. Mas nós estamos falando de um grupo que a Bíblia diz aproximadamente calculando 3 milhões de pessoas. Pastor, quantas vezes temos de viver esse episódio como esses em nossas vidas? Quando necessitamos de um milagre, mas não sabemos aguardar o mover de Deus, e programamos o nosso GPS da nossa existência segundo a nossa própria dedicação, e raramente queremos seguir o GPS de Deus, raramente queremos seguir a vontade de Deus, raramente queremos seguir a direção de Deus. Mas por que nós não queremos seguir a direção de Deus, pastor? Porque muitas das vezes, meus queridos irmãos, a nuvem de Deus, a vontade de Deus, ela nos leva por caminhos mais longos, e nós não entendemos a razão dessa rota, uma vez que poderíamos encontrar outra mais rápido, mas aqui é mais fácil, mas o caminho aqui é mais largo. Não, a nuvem está indo pelo deserto, a nuvem está indo por Etã, a nuvem está pegando o caminho mais longo. A Bíblia diz, em Isaías 55, versículo 8,
Tem uma passagem que diz lá bem assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Também em Números capítulo 1, versículo 54, a Bíblia fala bem assim, ó: assim fizeram os filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. E eu concordo com os irmãos em dizer que não era um trabalho muito fácil. Mas o povo dependia de Deus diariamente. Meus queridos, não era uma submissão aleatória. Não era, pastor, mas era manente. É importante nós analisar que o povo de Israel, eles deveriam estar totalmente na dependência e na direção de Deus. Interessante que quando nós estudamos a Bíblia, quando nós vemos a Bíblia, ocasionalmente eles tinham que caminhar durante o dia, mas outras durante a noite nós vemos também eles caminhando. Tudo que eles planejavam, meus queridos irmãos, deveria ter curto prazo. Por quê? Pois se tivesse que levantar acampamento, eles perderiam tudo. Não dava de planejar uma coisa: olha, amanhã nós vamos fazer isso, depois da manhã nós vamos fazer isso. Por quê, pastor? Porque muitas das vezes eles talvez planejavam, mas não dava certo. Quando via a nuvem se levantava, tinha que desmontar tudo. O que isso nos traz, pastor? O que isso nos ensina nesses últimos dias? Prioridade é as coisas de Deus. Vivemos uns dias, meus queridos irmãos, em que a nuvem se levanta, a nuvem vai, a direção vai, a presença de Deus vai, a vontade de Deus vai, e muitas pessoas não acompanham, porque tem muita coisa planejada aqui nessa terra. Tudo que eles planejavam, e deveria ser em curto prazo. Imagine agora, meus amados irmãos, estruturando a sua família em uma cidade. Imagine agora, meus amados irmãos, seus filhos nas melhores escolas. Imagina você em um ótimo emprego, ali com o currículo, um círculo de amizade ali estabelecido. Então agora Deus chega a você e pede que mude de cidade, pois precisa de você lá. Isso virá a acontecer por 40 anos na vida do povo de Israel no deserto. Mas trazendo para nós, sempre que você pensar que foi a última vez, agora eu não vou me mudar mais, agora eu não vou sair mais, agora eu vou estacionar aqui, agora eu vou me enraizar aqui. Aí Deus pede novamente para você levantar acampamento. É algo para apoderarmos. O povo de Israel viveu assim, na dependência de Deus, no deserto. Aqui nós continuamos a presenciar os cuidados de Deus para com Israel. Primeiro, pastor, a entrada no deserto. A entrada do deserto, pastor, em Êxodo capítulo 13, versículo 20, diz bem assim a palavra do Senhor: assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. Tem muitas pessoas que não conseguem passar de Etã. Tem muitas pessoas que não conseguem superar Etã. Etã representa um lugar de preparação. Etã representa um lugar de organização, estrutura. Quando nós falamos de Etã, meus amados irmãos, esse lugar ali que estava na entrada do deserto, era necessário que o povo estivesse preparado. Era necessário que o povo estivesse organizado, estruturado. Era necessário que o povo estivesse disciplinado para entrar lá no deserto.
Pessoa indisciplinada não sobrevive no deserto. Pessoa não dependente de Deus não sobrevive no deserto. Pessoas com pensamento do Egito não sobreviverão no deserto. Vivemos uma época em que poucos estão preparados para isso. Muitos dizem, mas poucos sobrevivem. Por mais insólito e fatigante que pareça ser, a entrada no deserto nos revela a chegada de grandes bênçãos de Deus para as nossas vidas. Precisamos entrar no deserto. Quando nos detemos em estudar a palavra de Deus, nós constantemente aqui constatamos que antes de receber uma grande bênção, nós vemos os servos de Deus sempre necessitava entrar no deserto. Israel, ele só pôde entrar na terra prometida porque antes entrou no deserto. E Jesus, antes de enfrentar a flagelação, meus queridos irmãos, antes de enfrentar a flagelação, a via sacra da cruz, nós vemos a Bíblia dizer que ele primeiro entrou no deserto e lá permaneceu durante 40 dias e 40 noites, orando e jejuando. Por isso ele venceu. Muitas das vezes você quer vitória, muitas das vezes você quer o pódio, mas você foge do deserto. Quando chega no deserto, você começa a arrumar desculpa. Quando chega no deserto, você deixa as feras do deserto, muitas das vezes, te amedrontar. Mas Jesus, ele passou pelo deserto. E quando nós vemos Jesus no deserto, jejuando e orando. Por que isso, pastor? Porque ele enfrentaria. Nós vemos que ele enfrentaria após o deserto. O que ele enfrentaria após o deserto seria um sinônimo de quê? Se ele vencesse no deserto, ele venceria também na cruz. Mas se ele não tivesse passado pelo deserto, após o deserto não seria sinônimo de derrota. Nós vemos Jesus agora, ele passando pelo deserto e vencendo em seu ministério. E foi através da sua morte que trouxe a vida para toda a humanidade. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 1, e foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Muitas das vezes o Espírito nos leva ao deserto para ali nós sermos tentados, provados. João Batista, a Bíblia diz que ele exerceu o seu ministério com muita distinção. Ele se destacava dos demais pregoeiros. Por quê, pastor? Porque foi alfabetizado e graduado na escola do deserto. João Batista teve o seu aprendizado em um local de baixa unidade, de associado com calor enérgico. Ali a aridez começava a tomar conta de tudo ao seu redor, causando ali um sofrimento que parece interminável. Foi ali que João Batista foi provado, foi ali que João Batista foi ensinado, foi capacitado nessas condições. Quantas vezes nessa condição a vida torna-se complicada para seres humanos e outras espécies, mas é necessário nós passar pelo deserto. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3, versículo 1, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Hoje muitos
não querem mais pregar no deserto. Muitos não querem mais vir para o deserto. Muitos não querem mais sair da sua zona de conforto. Mas por que, pastor? Se nós encontramos na Bíblia muitos grandes homens de Deus que tiveram que entrar no deserto para aprenderem a alcançar as bênçãos de Deus. E nós observamos, meus queridos irmãos, que o deserto, ele não é apenas um lugar de provas e dificuldade, mas é também um lugar de terapêutica, consolidação, eclosão espiritual. Porque o nosso soberano Salvador quer que entremos no deserto. Por quê? Porque é lá que Ele medica o nosso orgulho. É lá que Ele trata a nossa insolência. É lá que Ele medica o nosso brilho, nossa altivez. É lá que Ele trabalha, Ele trata a nossa vaidade. Pois no revés conseguimos avaliar que não somos autossuficientes e nós necessitamos da ajuda de Deus e dos nossos irmãos. Quando aprendemos sobre Etã, meus queridos irmãos, Etã é o nosso lugar de preparação, onde nós paramos para avaliar a nossa chamada, aonde nós paramos para avaliar e nos organizar para entrar no deserto, o deserto de Deus. O deserto, meus queridos irmãos, é o lugar onde o Senhor nos prepara. O deserto é onde o Senhor nos disciplina. O deserto é onde o Senhor nos capacita para a sua missão. Quantos querem a missão, mas não querem ser capacitados? Quando eu vejo o deserto da vida de Moisés, meus queridos irmãos, o Egito ali foi o lugar onde Moisés se preparou durante 40 anos. O seu Etã, onde estudou e foi disciplinado. Mas foi necessário ele ter entrado no deserto de Deus para se graduar. Foi entrando no deserto que Moisés recebeu a chamada para a grande missão. Que missão era essa? Missão que tornaria ele o grande libertador dos hebreus. Foi lá no deserto que o Todo-Poderoso de Israel, ele ofereceu colaboração premiada para que ele se tornasse o libertador dos hebreus. Foi no deserto que Moisés ouviu de Deus dizendo bem assim: o Eu Sou vai contigo. Eu já dei fim àqueles que querem a tua morte. Pastor, Êxodo 3:10, a Bíblia fala bem assim: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo. Quem era? Os filhos de Israel, do Egito. Foi no deserto que Deus falou com Moisés. Foi no deserto que Moisés recebeu a visão de Deus. Porque a necessidade de Deus dadivar aquela missão a Moisés, pastor. Eu acredito que naquele momento uma revelação era necessária. Entendeu? Eu acredito que naquele momento uma revelação era iminente à vida de Moisés, que ali impediria muito a aceitar a grande missão, essa missão desafiadora que Deus estava ali delegando. Então Deus, muitas das vezes em nossas vidas,
Ele permite que tenhamos visões, para que possamos ter um panorama do que ali, da nossa vida, de nós mesmos. Quando nós estudamos, meus queridos irmãos, a história de Isaías, nós constatamos a visão que ele teve. Abriu seus olhos para que pudesse ter uma compreensão mais intrínseca ali de si mesmo. A perspectiva de Deus nos fomenta a um diagnóstico de nossa vida cristã e de nosso reconhecimento com a causa para a qual fomos denominados. Uma iluminação de Deus, ela nos transporta a termos uma percepção do cenário em que vivemos. E é cativante entender que a monarquia de Deus, todos os acontecimentos transmitam para uma conexão racional. Somente após essa experiência sobrenatural da nossa própria personalidade, nós vemos algo interessante. É que nós conseguiremos visualizar o mundo, conseguiremos visualizar aonde vivemos. Isso nos leva a entender, meus amados irmãos, como chamados por Deus, nunca nos embrandeceremos com os infortúnios que devastam o mundo, se não tivermos um relacionamento mais profundo e usufruirmos em uma experiência extranatural da parte de Deus. Aquela visão levaria Moisés a uma rendição integral para servir e obedecer irrestritivamente à vontade de Deus. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 3, versículo 2 e 3. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio da sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão. Por quê? Porque a sarça não se queima. Meus queridos irmãos, foi no deserto que Deus revelou a Moisés o estado degradante em que vivia o seu povo. E também foi no deserto que Deus revelou a Moisés o seu plano de libertação. A Bíblia fala no capítulo 3 de Êxodo, versículo 7, que diz bem assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Meus queridos, tornou-se necessário Moisés entrar no deserto para receber a revelação de Deus sobre a condição em que estava o povo de Israel. Quer que Deus revele? Quer que Deus revele para você? Quer que Deus apareça numa sarça? Quer que Deus fale com você? Quer que Deus tenha ali um particular contigo?
É necessário você entrar no deserto. É necessário você passar pelo deserto. O que seria mais difícil para nós, pastor? Entrar no deserto ou sair do deserto? Na realidade natural, sair do deserto é mais difícil. Mas na realidade espiritual, entrar é o mais difícil. Para entrar no deserto, meus queridos irmãos, será necessário renúncia. Para entrar no deserto e ter uma comunhão com Deus e ter revelação de Deus, receber as estratégias de Deus, ouvir a voz de Deus, é necessário renúncia, é necessário desapego a tudo aquilo que conquistamos e aprendemos. E então, até então, agora, ao sair do deserto, olha que interessante, quando nós saímos do deserto, Deus, Ele nos agracia com grandes dádivas. Sairemos debaixo das promessas de Deus. A única coisa que precisamos deixar no deserto é o nosso orgulho, a vaidade, a autossuficiência, a nossa pretensão, a nossa insolência. Então nós sairemos como uma pessoa melhor, saberemos batalhar e superar os nossos próprios limites. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos leva ao deserto, porque deseja que os nossos erros sejam removidos da equação humana. E lá no deserto, meus queridos irmãos, lá, na nossa individualidade, é que aprenderemos a confiar no Senhor. Lá no deserto é que conseguiremos a nos esvaziar de todo o nosso egocentrismo exclusivista. Meus amados irmãos, é no deserto que somos levados a dialogar inteiramente conosco. É no deserto que nós refletimos, é no deserto que nós fizemos uma autoavaliação e vemos que nós não somos nada. É no deserto que nós dialogamos conosco internamente, para que nós possamos superar as nossas próprias misérias, tornando-nos mais humanos, reconhecendo nossas limitações e fragilidades, porque a nuvem está diante de nós, a glória, o poder é maior que nós. Sem Deus nós não somos nada. Nós vemos que Deus guia o seu povo, nós vemos que Deus guia os seus filhos para longe dos caminhos de maior perigo. E muitas das vezes nós não entendemos, queridos irmãos, nós não entendemos o porquê que Deus nos guia por esses caminhos, nós não entendemos. Mas a Bíblia diz, em Êxodo capítulo 13, versículo 17, olha só que interessante quando a Bíblia fala, Êxodo capítulo 13, versículo 17, e aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou para o caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. É impressionante, queridos, que nesse episódio, foi aqui que Deus levou o povo pelo caminho mais curto.
eles pelo caminho mais curto. Pastor, mas o caminho mais curto é melhor. O caminho mais curto é mais rápido. O caminho mais curto é mais fácil. Deus não o levou por esse caminho. Deus, ele sabia que o povo não tinha estrutura para caminhar pela rota mais próxima. Que seria qual rota, pastor? A rota que está o xizinho lá em cima. Ali no quadro, ali no mapa tem um xizinho. Essa ali seria a rota mais curta. Deus sabia que o povo não tinha estrutura para caminhar pela rota mais próxima, que seria ali atravessar o domínio dos filisteus. Deus sabia, pois quando ele se deparasse com a guerra, quando ele se deparasse com os filisteus, o medo se apoderaria dos israelitas, e eles retrocederiam ao Egito. Pastor, em vez de nós delinearmos, percorrer por um caminho que esperamos que dure um tempo determinado, e que esse tempo se adapte ao nosso projeto de vida, nunca tão distante, porque é da nossa natureza. É da nossa natureza arquitetar coisas imediatas. Queremos que Deus nos responda agora. Queremos que as coisas aconteçam agora. Queremos que o caminho seja curto. Mas nós devemos entender que o caminho mais curto para nós poderá resultar em medo. E isso poderá frustrar os nossos sonhos e nos levar a renegar a nossa fé. O nosso caminho que Deus escolheu para o povo, esse caminho era o caminho em que o povo iria cursar, em que o povo iria aprender, em que o povo iria ser disciplinado. Somente 2 pessoas dos que ali estavam conseguiriam chegar ao destino final, a terra prometida. A Bíblia fala em Números capítulo 30, capítulo 14, versículo 30. A Bíblia diz: não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Todos os demais morreriam no deserto. Somente seus filhos puderam desfrutar das promessas de Deus, de habitar na terra prometida. Pastor, mas por que eles morreram? Eu quero dizer para os irmãos que eles não morreram pelo fato de cursarem o caminho mais distante. Eles não morreram pelo fato de ficar 40 anos peregrinando pelo deserto, não. Mas por que eles morreram então, pastor? Eles morreram porque foram desobedientes às diretrizes de Deus. Queridos, Deus sempre nos guiará por caminhos seguros, ainda que sejam os mais remotos, perigosos, hostis, áridos. Mas se Ele está guiando nossas vidas, não precisa ter medo, não precisa temer. O melhor é estar sempre perto de Deus, ainda que o caminho represente o caminho mais longínquo, ainda que o caminho represente o caminho mais difícil, ainda que o caminho represente o caminho de deserto, mas estar diante de Deus, na presença de Deus, debaixo da vontade de Deus, é o caminho certo.
Pastor, Deus, Ele às vezes leva por caminhos circulares, passando por lugares indesejáveis. E olha só que interessante, a Bíblia fala, em Êxodo capítulo 13, acompanha aí, Êxodo capítulo 13, versículo 18, a Bíblia nos diz bem assim, ó: mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho. Deus fez o povo rodear. Meus queridos, ocasionalmente Deus nos permite transitarmos por caminhos indesejáveis. Para quê? Para nos ensinar a andar sob a sua direção. E são as circunstâncias negativas que vivemos ordinariamente e que nos indica uma nova direção, nos motivando a mudar e nos desafiando a desenvolver novas habilidades, nos arrancando de nossas comodidades. São as circunstâncias que nos faz isso. Quando isso acontece, é Deus procurando chamar a nossa atenção. Deus muitas das vezes ocasiona situações como esta. Para quê, pastor? Para monitorar, para nos monitorar, para nos acompanhar. Infelizmente as pessoas são como saquinho de chá. Quando Deus quer que o nosso interior se revele, Ele nos submerge a águas quentes. Entendeu? O Senhor nosso Deus deseja transformar o nosso orgulho, porque nós somos criados para corrigir, para ser corrigido. Nós fomos criados para ser a sua imagem e semelhança. Deus usa os problemas, Deus usa os desertos, Deus usa as circunstâncias para nos disciplinar, para nos corrigir, para nos fortalecer. Quando nós vemos as lições da nossa vida, as lições que nós aprendemos na vida, que só aprendemos através da dor, só aprendemos através das frustrações, e algumas vezes só compreendemos as grandezas de alguma coisa depois que nós perdemos ela, como família, como saúde, como amigos. Nós necessitamos aprender a valorizar as dádivas recebidas de Deus, para que não seja necessário o Senhor, nosso Deus, ensinar da maneira mais árdua. Nós devemos entender que Deus usa os problemas para nos proteger. E nem sempre o problema vem como um problema, mas como bênção para nos salvar de obstáculos maiores. Olha só, Josué, Gênesis capítulo 50, versículo 20, a Bíblia diz bem assim: vós bem tentaste o mal contra mim, José. A Bíblia fala aqui, Gênesis 50, versículo 20: vós bem tentaste o mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Quantas pessoas reclamariam no lugar de José dentro da cova? Mas Deus
eu tenho sonho. Mas Deus, eu tenho promessa. Mas Deus não falou comigo. Quantas pessoas reclamariam na situação de José, quem sabe sendo vendido pelos seus irmãos. Mas Deus não tem promessa na minha vida. E olha só, estou sendo vendido pelos próprios irmãos. Quantas pessoas reclamariam no lugar de José, na casa de Potifar, sendo caluniado. Suas vestes foram rasgadas. Ele foi parar na cadeia. Quantas pessoas reclamariam no lugar de José? Quando José ali interpreta o sonho para o copeiro e para o padeiro. E quando o padeiro agora está diante do rei Faraó. E não se lembra de José. 2 anos José fica esquecido lá na prisão. Mas todo esse deserto na vida de José foi necessário. Não para humilhá-lo, não para desfazê-lo, não para matá-lo, mas para engrandecê-lo ele diante de todo o Egito, e para que diante de Deus e de toda a terra, através da vida de José, muitas vidas fossem salvas. Meus queridos irmãos, Deus ele utiliza as dificuldades para amadurecermos. A verdade é que a maturidade se atinge através dos embaraços. Os embaraços do dia a dia. Deus ele está muito mais motivado em formar o nosso caráter do que nos colocar em uma posição cômoda e confortante. É nesse laboratório, é nessa escola, é nessa faculdade de dissabores, chamado deserto, aonde descortinamos nossa verdadeira natureza, e o íntimo do nosso caráter. Nós podemos, meus queridos irmãos, falar muito de nós, podemos falar muito da nossa vida, de nós mesmos, mas é somente nas provas, é somente nos desertos, que se revela quem realmente está conosco, e em quem de verdade podemos crer. Etã é a entrada do deserto. Muitas pessoas quando chegam em Etã, não querem continuar mais. Por quê, pastor? Querem ficar ali. Não querem entrar no deserto, não querem seguir a nuvem, não querem seguir a vontade de Deus, não querem sair do conformismo, não querem dar o segundo passo, não querem se entregar 100% para Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E um caráter aprovado, esperança. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Então, para que você tenha perseverança, caráter aprovado, esperança, você precisa entrar, passar por Etã e entrar no deserto e deixar Deus nascer, cuidar 100% da tua vida. Precisamos ser 100% dependente de Deus. Precisamos ser 100% da vontade de Deus. Precisamos estar 100% debaixo da nuvem. Precisamos andar com a nuvem, parar com a nuvem. Precisamos ter a presença do Senhor junto conosco no deserto. A Bíblia diz, no Salmo 23, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. No deserto
deserto, Deus está contigo. Quem sabe nesse momento, meus queridos irmãos, há pessoas nos assistindo, há pessoas nos acompanhando aí do outro lado. Quem sabe nesse momento há pessoas aí com medo de se entregar 100% na dependência do Senhor. Pessoas que estão encalhadas em Etã e não conseguem entrar no deserto. O deserto da dependência. O deserto onde você precisa usar a tua fé. O deserto onde você está ali na provisão de Deus. O deserto onde o milagre é real. O deserto onde a provisão vem do céu. Eu quero dizer para você: rompe a marcha e entra no deserto. O Senhor é contigo. Não tenha medo de passar pela prova. Não tenha medo de passar pela provação. Não tenha medo de passar pela angústia. Não tenha medo, o Senhor é contigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Você precisa entrar no deserto. A tua capacitação está no deserto. A tua preparação está no deserto. O teu amadurecimento está no deserto. Israel precisou entrar no deserto. Precisou romper marcha. Precisou passar por Etã. Ali houve ali uma decisão. Houve ali um rompimento. E Deus estava com eles. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Quem sabe você precisa da mão do Senhor nesse momento na tua vida. Quem sabe você precisa de um milagre. Quem sabe você precisa de uma intervenção. Quem sabe você precisa aí do trabalhar de Deus. Quem sabe você precisa que a nuvem rompa. Ou você está aí angustiado, porque a nuvem não rompeu ainda. A nuvem não saiu ainda. Você está aí angustiado, parado, pensando: Deus, até quando? Até quando? Eu preciso de uma resposta. Eu preciso, Deus. Espera a nuvem se levantar. Não se levanta antes da nuvem. Não toma nenhuma decisão antes da nuvem. Deixa o centro da vontade de Deus falar. Deixa a presença do Senhor falar. Deixa o deserto trabalhar na tua vida. Deixa Deus no controle. Eu quero orar por você. Deus vai intervir nessa tua situação. Se é doença, Deus vai entrar com providência. Deus vai te curar. Deus vai operar um milagre aí. A Bíblia diz: se creres, verás a glória do Senhor. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, hoje é dia de você voltar para a casa do Senhor, de você voltar para a presença do Senhor. Pastor, mas eu só tinha uma paradinha. Pastor, mas é só um desânimozinho. É só uma paradinha, pastor. Não, Senhor, você está se afastando da nuvem. Você está saindo fora da nuvem. Está saindo debaixo da direção de Deus e está entrando na tua direção. Eu quero dizer para você: você está caminhando fora da direção de Deus. Volta para o centro. Volta para debaixo da nuvem. Volte para a sombra do Onipotente. Volte para o calor do Espírito Santo. Volte enquanto é tempo. E você que está aí, não é cristão, deseja aceitar a Jesus como Salvador, levanta a tua mão para o céu nesse momento. O Senhor quer entrar na tua casa. O Senhor quer entrar na tua vida. O Senhor quer entrar no teu casamento, na tua família. Quer transformar, quer trazer paz, quer trazer alegria, transformação e renovação. Eu quero orar por você. Amado Deus, eterno Pai, na tua presença, Senhor, nós estamos nessa noite. Já ouvimos a tua palavra, Senhor. Já ouvimos tu falar, Senhor, conosco, Pai. Agora vai no encontro de cada ouvinte, Senhor. De cada ouvinte que está aqui nessa live, Senhor. Nessas redes sociais, ouvindo, nos acompanhando, se alimentando da palavra de Deus. Pai querido, aonde estiver, Senhor, uma causa impossível, entra com providência, Senhor. Se é problema na justiça, se é problema, Senhor, é com papéis, se é problema, Senhor, de doença, de saúde, se é problema na família, no casamento, ou problema espiritual, Deus querido, Pai querido, entra com providência, opera milagres, Senhor, restaura, Senhor, liberta vidas, os alcoólatras, liberta o drogado, liberta, Senhor, aqueles que se prostituem, liberta, Senhor, aqueles que
das correntes do mal. Liberta, Senhor, da feitiçaria. Liberta, Senhor, do poder satânico. Liberta poderosamente. O teu poder neste momento esteja, Senhor, adentrando aos lares, Pai, a todos, Deus querido, abençoando, Deus, abençoando essas vidas, abençoando poderosamente. Nós te pedimos, Pai, e te agradecemos por este culto, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.